Muito provavelmente você conhece um psicólogo, já foi consultado por um ou conhece alguém que já. Mas você sabia que essa profissão tem apenas cerca de 50 anos no Brasil? Se você quer saber mais sobre essa profissão que está tão em alta nos últimos dias, fique ligado, pois esse é o assunto do vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Faces da Mente. Hoje você vai conhecer mais sobre toda a trajetória da profissão de psicólogo no Brasil. No dia 27 de agosto de 1962, a profissão de psicólogo foi oficialmente regularizada. De lá para cá, essa profissão tem se esforçado para ser cada vez mais relevante. Todavia, antes dessa lei ser instituída, pesquisas na área já eram feitas desde os tempos da Proclamação da República, quando os novos governantes buscavam entender um pouco mais sobre as formas efetivas de administrar o povo. Em outros momentos da história, o psicólogo exerceu um papel muito interessante. Por exemplo, durante a ditadura militar, logo após a profissão ser regularizada, os psicólogos eles eram acessíveis apenas à elite. No entanto, nessa época surgiu a psicologia social. Hoje em dia, a profissão tem se tornado cada vez mais popular. Em diversos lugares vemos pessoas indicando esses profissionais, faculdades fazendo propagandas de seus cursos e até mesmo psicólogos utilizando as redes sociais para ajudar outras pessoas. Apesar de, nos dias atuais, a profissão do psicólogo ser muito bem regulamentada, a realidade nem sempre foi assim. Antigamente, a prática errônea e clandestina da psiquiatria era algo comum em hospícios, tendo como caso mais conhecido o de Barbacena, em Minas Gerais, que ficou conhecido como o Holocausto Brasileiro. O Hospital Colonial de Barbacena foi o cenário para as piores atrocidades já cometidas contra pessoas com transtornos mentais, sempre tratando todos de maneira subhumana. A situação se transformou aos poucos com a revolução no sistema de saúde mental na década de 60 e com o movimento antimanicomial em 1987. Em 2001 foi criada a Lei de número 10.216, que fala sobre os direitos e proteção das pessoas com transtornos mentais. Os direitos que estão prescritos na lei são ter acesso ao melhor tratamento de saúde mediante as suas necessidades, ser tratado com humanidade e respeito, proteção contra qualquer forma de abuso, sigilo nas informações prestadas, presença médica a qualquer tempo para esclarecer necessidades de hospitalização ou não, livre acesso aos meios de comunicação disponíveis, receber o maior número de informações sobre a sua doença e tratamento, ser tratado em ambiente terapêutico com meios menos evasivos, ser tratado preferencialmente em serviços comunitários de saúde. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico que atenda a algumas das especificações. 1. Internação voluntária, aquela que se dá com consentimento do usuário. 2. Internação involuntária, aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro. E 3. Internação compulsória, aquela determinada pela Justiça. Com essa, foi possível um tratamento de forma humanizada às pessoas com transtornos mentais. Para exercício da profissão, o registro dos diplomas no órgão competente do Ministério da Cultura e Educação é obrigatório. De acordo com os dados oficiais, o Conselho Federal de Psicologia, também conhecido como CFP, é uma autarquia de direito público, com autonomia administrativa e financeira, pelos quais os objetivos, além de regulamentar, orientar e fiscalizar o exercício profissional, deve promover espaços de discussão sobre os grandes temas da psicologia, que levem à qualificação dos serviços profissionais prestados pela categoria à sociedade. Órgão central do Sistema Conselhos, o CFP tem sede e fórum no Distrito Federal e jurisdição em todo o território nacional. Então percebemos que o grupo da área de psicologia no Brasil é extremamente complexo e extremamente preocupado em fazer um bom trabalho e um bom trabalho ético. Mas agora nos resta uma dúvida. Se o psicólogo ele faz tudo isso, qual é a função do psiquiatra? Muitas pessoas podem se equivocar ao diferenciar a psicologia da psiquiatria. Para evitar que isso aconteça, vamos começar pela formação. Os psicólogos eles possuem graduação em psicologia, e seu estudo abrange a mente e o comportamento humano.
Já os psiquiatras possuem graduação em medicina e cerca de 3 anos em residência de psiquiatria. O estudo da psiquiatria é voltado às condições mentais patológicas, adquiridas ou hereditárias. Profissionais da psicologia podem acompanhar de perto a situação comportamental do paciente, podendo conversar e investigar hábitos e fatores que contribuem para a existência do transtorno. Psiquiatras também podem conversar com seus pacientes, mas possuem maior senso de biologia, neurologia e química cerebral, providenciando o diagnóstico através do método de exclusão. A função do psiquiatra no Brasil, por ser uma especialidade da medicina, se concentra em prevenção, atendimento, diagnóstico, tratamento e reabilitação das diversas formas de sofrimento mental. Essas condições geralmente apresentam manifestações psicológicas severas, motivos pelas quais o profissional pode recorrer ao uso de medicamentos, o que não é uma regra. Já o psicólogo, ele estuda os fenômenos psíquicos e de comportamento dos seus pacientes pela análise de atitudes, ideias, emoções e sentimentos. Ao avaliar esses aspectos, o profissional ajuda o paciente a identificar as causas de suas questões e rever os comportamentos que estejam causando algum tipo de malefício.